Esporte Clube chegou a vez. Então, meus amigos, voltamos para um programa que eu tenho certeza será do gosto dos senhores. Além dos convidados que eu já vou apresentar, as vitórias do futebol paranaense no Brasileirão. Tem que dar essa conotação positiva. E eu aqui quero parabenizar os companheiros que diziam que ia ganhar do Mirassol. Falei, mas isso daí vem de onde? Aí eles vão explicar por que sabiam que ia ganhar, de que maneira ia ganhar, e derrubaram um time que estava invicto não sei quantos jogos, Mion. E uns 19, 20 jogos, não perdia o Mirassol, e o Atlético ganhou do Cruzeiro, que também mandou o técnico embora. Nós vamos falar sobre isso. Mas eu quero dizer que amanhã nós vamos ter uma manifestação bonita, eu acho que dos torcedores, que estarão na Assembleia Legislativa do Paraná. Quero dizer mais uma vez, a última vez esteve aqui o Anibele Neto, que proporciona a toda a torcida, através da Assembleia, através da desportividade da Assembleia Legislativa, comentar a respeito desse título do povo, Torneio do Povo, que está inserido no hino, e que um deles que compôs está aqui do meu lado, que é o Cláudio Ribeiro. Brilhante profissional no que fez, vai contar um pouco da trajetória, e um advogado de notório saber, amigo de todos nós. Aliás, está chegando da Europa e nos premia aqui. Pô, essa gravata, Zé, não fala português, né? Essa gravata é italiana. Eu recebo aqui com carinho esse terço bento, vamos dizer, que dá força para todos nós. Muito obrigado ao nosso comandante, o diretor Romário. Este é o Meta Esporte Clube, Ribeiro. Meta, a hora do capitão de 30 tantos anos atrás, e nós vamos discorrer dessa jornada de ontem. Tem o Paraná que vem ganhando também, um momento bacana e de muito sentimento esse que nós vamos viver amanhã, e o Cláudio vai explicar muita coisa, e dar boas-vindas. Primeiro um abraço ao Zé, ao Mion e ao Edemar. Eu inicio com o doutor Aracheski, Reginaldo Aracheski, uma figura querida de todos nós, além da capacidade, da qualidade profissional dele. Ele se aprofundou nessa de ter o futebol como um atrativo, mas buscando coisas do futebol. Ele tem lá na Lapa um museu de tantas fotografias, de camisas, de faixas de campeão. E não bastasse isso, também amigo do pessoal de Maringá. E ele está aqui presente. Nós temos uma notícia para dar, que vem ao encontro de toda essa manifestação de amanhã na Assembleia, que é o lançamento do livro marcado. Estou com o Dias Lopes mais uma vez aqui, que ao lado do nosso querido Reginaldo, colaboraram para que o Leocádio tivesse esse livro, que vai ser no dia 24 de abril na biblioteca. Eu primeiro deixo eu cumprimentar os companheiros. Tudo bem, Zé? Beleza? Alegria total, né? Hoje, para falar da rodada, beleza, né? Beleza. Alegria, porque nós afirmamos aqui categoricamente que o Curitiba vinha fazendo excelentes jogos fora de casa, e não seria surpresa o Curitiba quebrar o tabu da equipe paulista, que desde que veio para a divisão primeira do futebol brasileiro, nunca havia perdido em seus domínios. Mantinha essa história, essa tradição. Se bem que há de se aditar aqui, o Mion depois aborda com mais detalhes isto, o time do interior de São Paulo perdeu 14 jogadores, 14. Né? 14 jogadores foram negociados. Então foi desmontado o elenco, e por isso a equipe vem sofrendo consequências, perdendo pontos preciosos, não faz aquela campanha esperada. Mas fez um ótimo jogo na partida anterior frente ao Palmeiras, perdeu no detalhe,
contra o Coritiba merecia já no primeiro tempo estar em vantagem, até boa vantagem no marcador, não fosse a atuação impecável, sensacional mesmo, do goleiro do Coritiba, o Pedro Rangel, que fez 3 defesas espetaculares. Já no primeiro tempo era para a partida ter sido liquidada. Não aproveitou a equipe paulista e daí o Coritiba veio com outro comportamento para o segundo tempo e virou o jogo, conseguiu fazer um gol logo aos 18 minutos e daí veio o trabalho tático, técnico, muito respeitado pelos jogadores, bem cumprido. O treinador que errou na escalação do time inicial, tirou vários titulares, poupou jogadores, eu sou contra isto, e esta poupança de jogadores trouxe problemas, percalços para o Coritiba. Depois ele colocou o Maicon foi lá, acertou a defesa e o Coritiba garantiu o resultado. Uma bela vitória do Coritiba, o Coritiba vai a 13 pontos, vai para a 5ª posição, está grudado ali aos primeiros colocados. E o Atlético Paranaense teve dificuldades, não jogou nada de novo o Atlético frente ao time reserva do Cruzeiro. O Cruzeiro veio sem 6 titulares e o Atlético... O Cruzeiro deu esses luxos jogando o que vinha jogando mal, ainda tira jogadores. Problemas lá já contrataram o técnico? Já, o Arthur Jorge é o novo técnico, Esse é bom técnico. É o português, já está em Belo Horizonte, vai ser apresentado possivelmente hoje ou amanhã. Falando em técnico, o nosso Alex Estival está de volta ao Santos, né? Aliás, o Edmar tem uma lista de técnicos que caíram, daqui a pouco ele fala. Exato. O que tem caído de técnicos, depois do Edmar que gosta de abordar esse assunto, foram 6 rodadas do Brasileiro, já caíram inúmeros técnicos, só no começo do o desespero. Meia dúzia Mas de o 6. Atlético mesmo com as dificuldades ganhou, e o Atlético chega para o Clássico com força. Agora, força mesmo, chega o Coritiba, que ganhou mais uma fora e vai jogar fora de novo. Grande clássico. O que é bom mas um grande momento das duas equipes que estão somando pontos, né? Exatamente. Ô Mignon, esse é do lado turfista, né? Eu vi isso há muitos anos atrás, Ribeiro e também Alascasque e Demar. Quando um time ganha um primeiro jogo, aí uma hora tinha que ganhar, né? Aí o time ganhou o segundo jogo. Foi sorte. Foi sorte, pô. Coincidência. De repente ganha do Mirassol, que jogou uma barbaridade contra o Palmeiras, e o Coritiba ganhou esse jogo lá ontem de 1-0. Aí vem aquela máxima do turfista. Ganhou a terceira, aposte nele, no cavalo, no caso que eu estou falando turfista. Já dá pra gente apostar ou não? Paga pra você, paga pra você. Um abraço aos convidados, meu amigo Cláudio, de muitos anos. O tema preferido meu é técnico, né? Você vê, o Seabra errou tudo ontem, mas o resultado foi positivo. Ninguém fala nada, tá tudo bem. Queria poupar. Se ele tivesse perdido, Cláudio, iam dizer assim: por que não colocou o Michael? Por que não colocou o Josué? E ficaria aquela coisa toda. Vamos ver o outro lado. A imprensa paulista e a torcida do Mirassol já está questionando o Rafael Guanais. Peraí, em dezembro, ele faz 8 jogos que ele não vence. Eu acho que eles estão errados. O Zé falou muito bem. Estão condenando um técnico que levou na história o Mirassol. Só que esse ano, claro, desmonte. Como é que o Mirassol, que não tem todo esse dinheiro, ele desmancha? Não, então, mas o que eu vejo, ele desmanchou e já no estadual, lá no Paulista, foi mal. Eu vou fazer um histórico. Desmancha já. Em dezembro foi eleito o melhor técnico no Campeonato Brasileiro de Série A, e foi mesmo. Né? Aí mandaram embora 14 jogadores. E os principais? O Gabriel não está lá. Danielzinho foi para São Paulo. Não, os caras foram ver. Estou dizendo, ganhar dinheiro. O James foi para o Fluminense. Também, né? Tem que falar isso. 14 jogadores. Eles montam o time justamente para esse trabalho de vender jogadores. Desmontaram o time, contrataram alguns, perderam o Chico de Souza, que foi para o Cruzeiro. Então, olha o nível dos jogadores e para onde foram. O São foram Paulo para o Cruzeiro. contratou São Paulo, o Danielzinho,
que foi um dos melhores meias da Série A. Então já estão questionando. Entra naquilo que eu falo, o técnico é complemento, o que vale é boleiro dentro de campo. Não adianta. Não adianta. Isso aí nós Sempre falei isso. E quero destacar, porque assim como eu questiono, eu tenho que destacar. Se não fosse o Pedro Rangel, o Curitiba tinha tomado uns 3, 4 no primeiro tempo. Eu não tinha visto. Porque o técnico errou a escalação. Essa que é a verdade. A defesa estava insegura e comprovou mais uma vez que com o Michael a defesa é outra. Ah, porque tá velho, porque não sei o quê. Mion, por que ele poupou jogadores? O CK, né? O CK, que está prestes a ter Tinha no seu lesão. tempo, Hidalgo, o CK? Não, e daí... Mas você quer jogar, rapaz? Me parece. Não, um pouquinho. CK. Esquema de jogo. Esquema de jogo, ele começou com 3-5-3 e passou para 4-4. Não, ele disse que era questão física. Ele falou que era questão física. Me dá um tempo. O CK indicou que o Maicon poderia se contundir durante o jogo. Aí quando apertou a corda, ele colocou o Maicon. É um cabide de emprego no futebol e esses que têm o cabide de emprego querem justificar a razão do seu trabalho e arrumam essas coisas aí para os treinadores. Deixa eu falar, CK. No meu tempo, quando não era para jogar o rapaz, não falo todos, o médico chegava com massagista, tudo, ia no quarto, acordava os jogadores e pum, e media-se a condição, se estava dando 40 pulsação ou 44. Hoje a minha deve estar 90, sei lá, 40 para jogar. Hoje, seu Domingos, não fique irritado. Hoje é a ciência, o cara faz assim, pum, tira o sangue. Para ver onde é que está. Olha onde nós chegamos. Onde é que está, Ribeiro? Onde é que está essa questão do assunto maior numa preparação física onde chegou? Aí ele virava e mexia em outras conversas que nós já tivemos. Se o Zé Roberto, o monstro do Zé Roberto, fizesse esse exame, não jogaria nenhum. Não jogaria nunca, seu José Domingos. É por isso que eu sei. Mas, então, isso daí, hoje tem muita coisa olha, que... A verdade é isso. Cabide de emprego, futebol Quantos empregados tem um departamento de futebol? Hoje. Do 40, Curitiba, 50, que é modesto. 40, 50, É uma por aí. barbaridade, é fisicultor, é auxiliar do fisicultor, auxiliar do auxiliar, podólogo, físico... E ninguém dá um chutinho. Nutricionista, e ninguém Agora, fala, vocês Ribeiro. não falaram de uma coisa. Claro que tem todos esses elementos, esses profissionais, mas o Seabra talvez seja o mais preparado dos técnicos, porque utiliza algo que é nosso agora, moderno, que é o avanço da tecnologia. É impressionante o que ele usa, esse avanço, não é? É prancheta, computador, isso tudo somado a esses profissionais que mas não precisava tanto, né? Não. Claro que não, porque no teu tempo, os clubes, né? No teu tempo, no máximo no tempo do Capitão Hidalgo, do meu pai, por exemplo, era o técnico, um preparador físico e um massagista. Só. Não tinha treinador de goleiro, não tinha nada. E nem médico era muitas vezes. Pergunta pro capitão quantas vezes ele jogou infiltrado. Hoje as comissões técnicas têm de 20 a 30 pessoas. Agora, é preciso que... Não é um saudosismo que eu estou colocando, não é. Embora eu tenha muita saudade do tempo do Hidalgo jogando. É importante que tenhamos muito claro que esses avanços determinou também a queda do futebol brasileiro. Exatamente. Claro. Não é? Principalmente no financeiro, né? Nos transformou em coadjuvantes e não protagonistas. Agora, eu falei agora, aqui, capitão. Pois não, o assunto é bom. Só para encerrar a minha participação sobre esse assunto, o Curitiba fez 13 pontos, certo? Com 7 rodadas, correto? Impressionante. Em 2023, quando caiu, ele chegou a 13 pontos na 16ª rodada. Ou seja, o caminho do Curitiba está fazendo aquilo que nós conversamos antes de iniciar o Campeonato Brasileiro. Fazer uma gordura nesse começo, que o segundo semestre muda muita coisa. Os grandes times vão investir, vão meter grana.
O capitão não pode, gente. Já sei. Romualdo, você de casa... Fala para ele ouvir o programa, depois eu você atendo. de casa, pelo amor de Deus, se inscreva, dá um like para nós, compartilha, que senão a sirene toca. O Idemar já vai falar daqui, rifados técnicos, vai dizer por que cai tanto. Bem, nós estamos numa sequência aqui, hoje é um dia maravilhoso, o Curitiba ganhou, né? O Atlético ganhou para o... Cláudio, hoje é dia de presentes. Hoje é presente. Com presentes. Aqui, internacional. Com presentes, olha aí, não é? Cláudio, amor no contestado. Deixa eu falar do Cláudio. Então eu quero apresentar aos senhores, que muita gente sabe quem é Cláudio Ribeiro, que é um companheiro de comunicação já de muitos anos, e é um historiador, como está trazendo aqui uma história que ele pode contar, mas esteve presente nesse hino do Curitiba, sempre foi coxa branca, e tem uma leitura bonita em relação a tudo o que aconteceu no próprio Curitiba, e onde ele teve ao lado do Homero Reboli. Reboli. Meu pai foi jogador. Que nós vamos ouvir amanhã, lá na Assembleia, com os bombeiros, né? Nós vamos ouvir. E a Norma Ceci vai cantar o hino. Opa, Norma, todos de pé. Bela cantora, minha amiga. Então é lá no alto de tantas glórias. Brilhou. Esse é o texto bonito. A Norma canta muito, viu, Hidalgo? Uma grande figura. Fala um pouco mais disso daí. Deixa eu cumprimentar o doutor Reginaldo, meu colega como advogado, Edemar, de tantos e tantos anos. Eu era já fã do Edemar antes dele voltar para Curitiba, quando ele estava em São Paulo. Ele, como você saiu de lá também. E cumprimentar o Zé Domingos, companheiro de tantos e tantos anos, quem eu tenho um carinho especial. Obrigado, igual. Tenho divergências políticas, né? mas tenho um carinho pela amizade. Mas o respeito pela amizade é mútuo. E pela inteligência dele, né? Cumprimentar o Mion. De grandes carnavais. De grandes carnavais. De Antonina. Maringá, Curitiba. Londrina. Cumprimentar o Dias. Dias Lopes é um companheiro de muitos anos. Olha, eu não trouxe para você o livro, porque eu vou esperar você me dar o seu e eu entrego o meu, tá bom? Tá certo. E agradecer o convite do Hidalgo, capitão. Ele sabe do meu carinho, ele sabe da minha admiração. Antes de ser amigo dele, eu sou um fã. Sempre fui e fico muito honrado mesmo pelo convite de estar aqui ao lado de vocês e com muito medo para falar em futebol, porque eu não sou cronista de futebol. Não, mas vai falar. Sabe muito. Vai falar. Sabe muito. Fica à vontade. Filho de craque é. Já O pai dele foi craque no campo, ele é craque no comentário. Eu sou um analista, faço reflexões tanto na política, na cultura, e muito pouco sobre futebol, embora seja apaixonado pelo futebol. Eu nasci dentro do futebol. Nasci no Alto da Glória, em 1953, quando o Curitiba perdeu o campeonato do Centenário para o Ferroviário. Para o meu Ferroviário. E aí terminou o contrato do papai. O papai foi bicampeão pelo Curitiba, 51, 52, terminou em 53 com a derrota para o Ferroviário e nós voltamos para São Paulo. Jogador de futebol vai para tudo quanto é lugar. O papai foi para o Fluminense, para o América Mineiro, Ponte Preta, enfim. Rodou a praça. Rodou para todos os lugares. Depois terminou em Curitiba jogando no Madureira, na Suburbana, um time que tinha ali nos fundos do cemitério municipal. Né? Mas antes jogou no Água Verde. Água Verde. Jogou no Água Verde. Lá ele foi jogador durante 6 meses, daí virou técnico, mas não deu certo, enfim. Papai gostava muito de tomar uma cerveja e de pescar. Amigo do Tim. Imagino. Elba de Padoli. Então imagino. O que você quer? Então você imagina como é que eram os dois. Tive o prazer em conhecer o pai dele, um papo agradabilíssimo. Ele gostava de contar essas histórias de ter rodado o mundo como jogador de futebol. Era uma conversa que ia longe, viu, Hidalgo? O pai dele, um papo extraordinário. Tive o prazer em conhecê-lo. Coincidentemente, hoje está fazendo aniversário de morte. Ele faleceu no dia 19 de março de 1999.
E ali começou, tentando responder a você, Hidalgo, a possibilidade de escrever alguma coisa sobre ele e sobre o Curitiba. Minhas duas paixões, não é? E eu acabei sentando no piano junto com o Homero, na minha chácara em Mandirituba, e fizemos uma música para homenagear o pai do Homero, que foi jogador do Curitiba, o Gino, e o meu pai, que havia acabado de falecer. Pegamos essa música, a pedido do Faisal, eles montaram um festival lá, porque a história do hino oficial é o seguinte: todos os símbolos do Curitiba, foram feitos através da democracia. O Reginaldo pode dizer isso. A escolha de cada coisa, seja da bandeira, das cores, do símbolo... Pavilhão, né? O pavilhão. O pavilhão, certo, foi feito através da democracia, da escolha mesmo, né? E o hino não havia, porque havia o do Sebastião Lima, do Sebastião Lima foi do Curi, essa daí. Até acho que o Vinícius estava junto com ele também, né? Sebastião. Havia do Bento Mussurunga, que ninguém conheceu, e havia do Francis Rhymes, Knight, né? Francis Knight. Que era, na verdade, esse do Francis foi feito pelo Hidalgo e pelo falecido Lombardi, meu grande amigo, pescador também, quando o Curitiba ganhou o primeiro campeonato brasileiro. Então não havia tido a escolha. E o Curitiba resolveu fazer um festival para escolher o hino oficial. Quantos apareceram? 200 e poucas músicas. 200. E nós fomos passando. Mexeu com a galera. Fomos passando, porque houve várias etapas e chegamos no final, acabamos ganhando o que me honra. Que é o muito. Atual, aliás, lindo, né? Muito, lindo, né? Eu modéstia à parte. Hoje é o hino oficial. Ele contempla todos os momentos da história. A arte de seus jogadores, né, já diz tudo. Contempla o geral do clube. Eu só quero dizer o seguinte: como eu sou filho de jogador, papai... Aliás, a minha família tem 3 lados, né? O Coxa, por conta da história do meu pai, o Atlético, por conta do meu primo e irmão Augusto Mafuz, e o Ferroviário Colorado, por conta do também primo e irmão Aziz Domingos, o Zizinho. Aziz Domingos. Aziz Domingos. Figuraça. Aziz Domingos, meu grande parceiro, meu grande amigo. Eu sou Domingos de nome, o dele era sobrenome. Aziz Abdala Domingos. Você vê que eu tenho descendência árabe. E cada um numa... Como é que foi isso aí? Olha, você com o Mafuz e o Aziz foi uma guerra. Era danado. Então, o seguinte, como eu fui filho de jogador, eu tive muitas dificuldades como atleta. Eu joguei. Aí eu optei pelo futebol de salão, que era mais tranquilo para mim, não é? Naquele tempo da bola pesada, não hoje. Hoje salão é com o Dias Lopes, hein? Esse foi presidente. Eu cheguei a jogar em alguns clubes interessantes, como o Cacique de Café Solúvel em Londrina, enfim. Que massa, hein? Mas não quis ir para o campo, porque a comparação seria inevitável, né? Mas a paixão pelo futebol continua. E eu não tenho... claro, a minha preferência clubística é o Curitiba, o meu amor é o Curitiba, mas eu adoro assistir futebol, seja aonde for, da várzea, qualquer futebol eu adoro. Ontem, assisti os dois. Achei horrível. Tanto o Atlético como o Curitiba foram, assim... O Atlético, eu vou dizer, o Santos salvou o Atlético como o Pedro Rangel salvou o Curitiba. Verdade. E por pouco o Atlético não toma no segundo tempo, porque o Cruzeiro conseguiu se reorganizar. Se oxigenou e foi para cima do Atlético. Por muito pouco. Já o Curitiba... no primeiro tempo, eu estava xingando o Seabra, né? Xingando mesmo. O cara tá jogando fora.
tira todos os seus craques. Que é aí que está, Cláudio. É importante isso você falar, que não é porque ganhou que nós vamos elogiar. Não, errou. não. Agora, deu Fica certo. os 3 pontos, né? Deu certo, ganhou. Fica a Fez maravilha isso aqui, dos mas que três. errou. Tirar o Sebastião, tirar o Ronier, errou. Errou, claro. Em sã consciência, o Seabra. O Seabra, não, tirou o nosso zagueiro lá, o O Michael. Maicon. Errou. Claro. Não jogar com os Só outros. resolveu quando ele recolocou o Maicon. Mas Daí os ventos não, estão. pode ver. Zé, os ventos estão Estão sobrando para sobraram nós. para nós. Isso é E muito não bom. só para o Atlético, Porque- não só para o Curitiba, e agora me parece que também para o Operário, e a gente tem que aplaudir. Operário, né? mais uma vez. Aí. Derrubou o Londrina de O grande novo, hein? clássico hoje é Operário e Londrina. Vai ficar E uma o marca goleiro do grande. Operário, hein? Wagner, o herói. De novo. No último lance do jogo, pênalti para o Londrina. O jogador do Londrina, o Brano, foi bater. E o que aconteceu? O Wagner, o português, como chamam, porque ele veio de Portugal, né? Jogou muito tempo em Portugal. O português foi lá e pegou o pênalti. Rapaz. No último lance do jogo. Saiu a defesa do goleiro, terminou o jogo. O Operário foi buscar mais 2 milhões, como diz o João Brasília, passa o Pix, 2 milhões o Edemar- para o Operário. Edemar tá Antes ouvindo a do conversa. Edemar, só deixa eu falar sobre esse livro que eu estou passando para vocês. Eu até queria depois falar o sobre último, chamado Amor no Contestado. Ele tem alguns erros da gráfica, achei que o Reginaldo tem razão, a gente tem que ficar muito em cima, porque isso ocorre, não é? Muito embora tenha revisão e tal, ele tem alguns erros, mas é interessante porque é o meu primeiro romance. Eu tenho 3 ou 4, 5 livros publicados, a maioria sobre... quer dizer que é um romance. É um romance. Ligado assim, um romance... O Contestado foi uma guerra, o Reginaldo sim. sabe Guerra bem, do uma Contestado. guerra do Contestado. Muito interessante para a história do Brasil. Falam muito em Canudos e esquecem do nosso Contestado. Cerco da Lapa, Contestado. O que Cerco da bacana. Lapa. E aí eu, levado pela poesia, eu trouxe um amor no Contestado, que é um amor de um caboclo que lutava contra a exploração das terras lá, e uma enfermeira que fazia parte do Exército Brasileiro. E esse Amor no Contestado é interessante porque eu vou trabalhando entre o romance do casal e a... Paixões e É a destinos. história da guerra. É a história da guerra. Passou pela Lapa, olha lá, essa sim, história aí também, né? Passou. Edemar, você está quieto aí, mas você tem uma lista aqui. É uma lista... Não é a É questão uma da lista- lista. como é que chama? A questão, na verdade, é o seguinte. Eu disse aqui que cairia nesse jogo Santos e Internacional um técnico. Eu tinha uma informação, porque esse negócio de olhar no site, o que se escreve de besteira, o que não dá para confiar na maioria dos que escrevem no site e publicam, mas eu tenho companheiros que trabalharam comigo no Rádio Esportivo de São Paulo, como o Flávio Roberto Alves, que era do Jornal da Tarde, o correspondente do Jornal da Tarde em Santos e o correspondente da Jovem Pan. E aí, no diálogo para lá e para cá, ele falou assim, vai cair se perder o Vojvoda cai e assume o Cuca. Eu falei, como assim? Eu falei isso aqui, que é a possibilidade. E confirmou-se, o Vojvoda caiu 1 hora depois do jogo e o Cuca assumiu já 8 horas da manhã, já era anunciado oficialmente o Cuca. Mas não é esse o detalhe. Nós tivemos aí 6 técnicos já caindo em 6 rodadas E no se o campeonato. Internacional perde por Santos, o técnico do Internacional também São estava com a 7 cabeça rodadas. prêmio, né? Foi desmentido pela direção do Internacional que ele Porque não ganhou o cairia. jogo. Claro. claro. Eles desmentiram. 7 Ganhou o rodadas. jogo, É. desmente tudo. Foram Ganhou, 6 técnicos que caíram. Antes de começar a competição, o Felipe Luiz no Flamengo, na decisão do campeonato, antes da última partida, foi demitido. O técnico aí do foi Remo... um caso inédito mundial. Aí não O existe. técnico ganha de 8-0 e é Não, não, demitido. não, e foi demitido. Vai ser punido. Vai Mas eu vou- embora, mas eu 8-0. quero- Antes da decisão. Antes da decisão. Eu quero fazer uma colocação a respeito disso. O Felipe Luiz foi demitido, o técnico do Remo, que voltou à Série A do Campeonato Brasileiro, passou aqui pelo Atlético, foi técnico que veio para o Brasil, para o São espanhol Paulo, lá, João né? Carlos Osório, Osório, foi certo. demitido.
também antes da segunda partida final do Campeonato Paraense, foi demitido. O Condé assumiu, também não ganhou, empatou, não perdeu, mas o título ficou com o Paysandu. E tivemos aí a queda do Fernando Diniz no Vasco da Gama, assumiu o Renato Melhorou Gaúcho. com o Renato, hein? E o Renato já chega. Melhorou com o Renato, hein? Melhorou. Vitória O do empate. São Paulo mandou E vitórias embora de virada, na terça-feira da de semana virada, passada o Hernan Crespo, assumiu o Mas Roger aí foi Machado, já briga de- assumiu, já ganhou duas, Aí perdeu foi ontem. questão salarial. Nós É, tivemos não o pagar. Cruzeiro mandando embora o Tite e o Santos que mandou ontem o Voivoda. Quanto à questão do Hernan Crespo, foi É? muito mais pelo problema financeiro, que ele tem muito para receber. O Cuca- Agora, quanto ao Tite e o Voivoda, É. aí é outra coisa. O Cuca está assumindo pela quarta vez o time do Santos. Quarta passagem pelo clube da Vila Belmiro. Mas eu queria fazer uma colocação acerca de técnicos. Todo mundo critica muito os técnicos. É mais fácil mandar embora o técnico do que mandar claro. embora os jogadores. Faz tempo que a Que o gente grande fala. problema do futebol do Brasil, que eu tenho falado isso aí, não é de hoje, para quem me acompanha nas lives que eu faço, da minha participação aqui no podcast, o grande problema do futebol do Brasil está relacionado à realidade do nosso futebol. Deixamos de ser protagonistas, viramos coadjuvantes. Há muito tempo nós não somos mais protagonistas. Onde é que nós vamos na Copa do Mundo? Não sei. Tudo é possível. Aliás, tem que saber, como eu aqui com prioridade informei, e mais uma vez na segunda-feira foi confirmado pelo amigo Jorge Aragão, diretor de Rhode Island, Estados Unidos, que continua ameaçada a realização da Copa do Mundo. Os problemas continuam acontecendo, muito sérios, da questão do Oriente Médio e o relacionamento com os Estados Unidos. A Copa do Mundo está ameaçada ainda. Vai começar daqui a 86 dias. Se vai começar, ninguém sabe. Ninguém sabe. Em relação aqui ao nosso futebol, as vitórias do Coritiba e do Atlético, domingo nós teremos o clássico de número 360. Foram 198 vitórias do Coritiba ao longo da história, que começou em 1924. Foram 115 vitórias do Atlético e 106 empates aconteceram nessa história do Atlético. Quantas do Curitiba? 198 vitórias. Do Coritiba? Vitórias do Coritiba, 115 do Atlético Muitas vitórias a mais. e 106 A década de 70 foi empates. fatal. O Curitiba sempre levou o campeonato dos estaduais, principalmente, a sério. Isso vai ser contado amanhã, pô. É verdade. Só é para O verdade. Atlético Só teve para uma fase reforçar muito isso, difícil, né? Anos e anos o Atlético. De teve uma 58 fase foi ganhar, complicadíssima. ganhou 70, 58 a 70 e de Exatamente. 70 em 82. Foi uma fase complicadíssima do Atlético. Outro assunto que está na boca do povo. A fase Tanto continua é agora. que houve né? época, o Hidalgo é testemunha disso, houve época que o clássico do futebol paranaense Coricaf. não era Coricaf. o Atlético e Coritiba, o Atletiba. Na década Era de 60, Coricaf. quando- Coritiba, Clube Atlético Foi Ferroviário. mesmo. Na década de Coricaf. 60 era Coricaf. É verdade. A de 50 também. E outro 50 assunto que também. está na boca do povo é a nossa seleção brasileira, que foi convocada, vai jogar agora dia 26 contra a França em Boston, dia 31 vai jogar em Orlando contra a seleção da Croácia. E aí eu vejo ex-jogadores comentando sem a capacidade de poderem se manifestar, mas hoje abundam os jogadores como comentaristas de rádio, televisão, sites e vice-versa. Foi muito contestado aí pelo Casagrande, que é um ex-jogador de futebol, a convocação do Bento, que foi convocado em todas as convocações da seleção brasileira, das últimas, jogou algumas partidas, e do Ibañez. A seleção brasileira vai se reunir com 26 jogadores. Todo mundo continua sendo viúva do Neymar, que até agora não disse que está Ontem, interessado em mais disputar uma a Copa vez, do Mundo. mais uma vez Porque o mostrou jogador que que não está tem como. interessado a servir ao seu país, a disputar uma Copa do Mundo, Não tem. se prepararia, se recolheria para preparar e ganhar condições que o Neymar eu não vou- tem eu nesse vou por Trocar outro qualquer caminho. um é 6 por meia dúzia. Eu vou por um outro caminho. Ele quer, mas não dá mais. Tem um momento, Zé. Hidalgo, se Pô, ele todos quiser- nós se ele vivemos quiser- isso. Hidalgo, se ele Para que quisesse- vai jogar mais para passar vergonha? pô? Hidalgo, E as se ele lesões quisesse, que ele ele se tem, cuidaria. foram Se graves. quisesse, ele se cuidaria. Não como outro dia que o Santos estava concentrado, ele saiu da contratação, pegou o avião dele, foi até Balneário Camboriú, voltou ele na tá manhã na outra seguinte para esfera. se apresentar na concentração. Por isso que que jogador o Cris- profissional é esse? Por isso que o Cristiano Ronaldo gasta $30 mil para um tratamento para apurar Não, esse a é lesão. um robô. E até curiosidade, capitão.
O Messi completou 900 gols. 38 anos ele de vai idade. ficar nos Estados Unidos, vai ficar mais fácil para fazer Até gol, né? 2028 ele renovou com o Miami. E o Cristiano Ronaldo está com 965. Tá chegando Podem no fazer o gol que for Todo o mundo Pelé. querendo chegar no Como é Pelé. que foi o Pelé? Pode falar que o Pelé foi o Pelé. 1284 gols. Hoje me ligou o Negreiros. Ele Nossa, estava- grande jogador de ele vai estar aqui amanhã. Hein? Vai estar? Estará conosco E ele amanhã. estava ontem na Vila Belmiro. Ele, Pepe, Mané Maria, aquele time que fica lá sempre estão dentro. juntos. Clodoaldo. Ele falou, capitão, Corró. perdeu mais uma, aqui a coisa tá ruim, né? Eu falei, quem viu, viu. O time do Santos foi o maior time do mundo. Isso E quem em entregou o ouro, 58, hein, 9, ontem? 60. Nosso amigo jogou aqui no Atlético, o Zé Ivaldo, né? Que Ah, pateada que o Zé Ah, mas Ivaldo esse deu. Mas Faz eu tempo que queria entregou o ouro, voltar ao Entregou o assunto. ouro. Mais um pouquinho. Tem mais alguma consideração? Quer entrar nessa área de futebol? Você que gosta muito disso. Não, eu tô aprendendo com Que é os isso? expertos aqui, né? Eu prefiro escutar. Nós dois, viu, Reginaldo? Não, Eu que é aprendo isso. com vocês aí. Mas São mas- modestos, né? mas viu, Mas, Reginaldo? Reginaldo, diga pra que time que você torce, vamos ver. Eu sou tiro de ferro aqui em Curitiba. Ele é torcedor, sabe de quem? O Apucarana. Eu morei lá. A cidade Ele dos morou na ventos época. Mas guipantes. vamos falar um pouquinho mais dessa vitória que consagra nesse momento as nossas equipes de retorno. Nós chegamos aqui numa programação em junho, quando era uma Série B, torcemos muito para que não houvesse aqueles erros, como agora, viu? Sabe, Reginaldo, viu, Ribeiro? Há bem pouco nós estávamos condicionando, não, nós estávamos contestando, inclusive, a questão tática do Curitiba. Foi falado aqui. Pô, como é que tá? Ganhando 3-1, já estava com aquela inspiração, vamos jogar ofensivo de 3-3, chamou. Aí o Chapecó chamou Aí atenção, pegou o Operário, depois pegou o levou dois lá Operário, em Ponta dois Grossa, tomou levou 2 dois gols. aqui. Opa, alguma coisa. Chegamos aqui um dia a dizer: não há equilíbrio esse time. Aí falamos daquela, Seabra, parabéns, você quer jogar porque você tem jogadores hoje de frente, mas você não tem a zaga, você não libera a zaga, que nem ontem. Fomos claro. Quem é que joga? Dá um Eles estão passo plantados, atrás. cruza, tchau. Estão plantados, ninguém sai para os os cantos. zagueiros, né? E nenhum time, o Corinthians lá em São Paulo, rodava a bola e não chegava. Aí o Corinthians jogou mal. Espera um pouquinho. Não é que jogou mal. Vê que tem um time, é isso que fica o negócio da imprensa. Tinha um adversário, Tem um né? adversário, pô. O Corinthians jogou bem. Por quê? Então explica. Não teve capacidade de furar um bloqueio e tomou 2 gols. Bloqueio bem montado, né? Ontem o time foi dentro sem aventura, porque aquela vez que estava jogando era uma aventura, agora mais equilibrado. Aquele William, estou gostando, o volante é o William? Jogou bem o William. Ele acertou. O Alisson é mais jogador. É o Alisson. O Alisson O Alisson é mais. O Alisson Gordinho, entrou depois. cabelo, O William entrou ele depois. equilibrou. O William Até o- Oliveira é limitado. Até o Marcador. Josué cresceu de produção e o time lá na frente esquece. Vai uma bola lá, eles fazem mesmo, são fazedores de O que gol. o Mion cobrou, a saída do Seba. O Seba não pode sair do time, né? Mas deve ter tido algum problema. Poupar. Ele questão tá voltando física. de uma O contusão. O Ronier, né? porque poderia já- receber um cartão tá voltando amarelo de e uma ficar contusão. suspenso. O Ronier já tinha sido amarelado, eu acho que até foi. Aí depois o Josué, tirá-lo. Aí ele depois o Josué deu uma Quer dizer, confusão, quase foi expulso. Eu recebeu o amarelo. confesso para Porque você, ele poderia perder eu não o sei Josué se pro tempos Atletiba. outros a gente tinha um time limitado de 18 jogadores, mas 18 que jogavam. Ali era uma briga de vestiário, jogava sempre 11, 7 estava ali para viajar, 5, 2 ficar de fora, era uma concorrência danada. Hoje tem esses valores, vou descansar esse ou aquele. Eu jamais faria isso. Vai jogar domingo. Eu não sei o que vai acontecer domingo. Claro. Eu quero jogar essa partida com o Mirassol. Todo mundo quer jogar, é eu assim, sou dessa é opinião. assim que eu vejo o futebol. Deixa lá, depois põe 5 jogadores. Eu não sei, o coletivo é um outro mundo. Mas eu fico aí com a resposta e com as vitórias. Claro que o Atlético também, eu gosto do Odair. Eu acho que o Atlético É bom não tem técnico. outro técnico. Mas que técnico vem aqui? Aqui elencou quantos técnicos de nome. Tem 10 pontos, Hidalgo. Ribeiro, a gente tem que contestar algumas coisas, né? Claro.
O técnico muda. O único que tem uma O Atlético tá capacidade. 6 pontos do líder. Você quer Claro. saber? O único profissional que tem essa capacidade de enxergar, trocar há muitos anos é o Abel Ferreira, porque ele tem a direção na mão dele, ele faz o que a direção pede, vendo os Capitão. grandes jogadores que ele faz, aí ele muda também, o time, capitão. ele não reclama, Capitão. ele muda o time, E também ontem vamos- ganhou de Viu, novo. capitão? Vamos, Com a vamos saída dele- enaltecer. A Leila é a única dirigente, eu acho que de toda a história Mas do futebol pode brasileiro que troca o time, mas não troca o técnico. Manda embora jogador, contrata reforços, mas o técnico continua. Continua. Pode ir mal, pode ver. Apoio- O Palmeiras está mal? Tá mal. Ela manda embora 3, 4 Não, ele jogadores mesmo e foi traz. sincero. O Não Abel manda foi embora o O Palmeiras técnico. tem estado mal quando? Quantos títulos teve o Opa, Palmeiras peraí. ultimamente? O Palmeiras teve algumas Mas olha, em exibições abaixo da 2024, expectativa. Não, Não, mas e a tudo bem. posição na classificação? Mas a Leila falou- Mas resultado. mas Zé, agora, em só que o 2024 ela Palmeiras falou é o seguinte, que ia economizar. O líder Palmeiras, de o novo. Palmeiras negociou muitos jogadores e contratou outros. A chamada entre safra. Então o técnico tem Renovou dificuldade. elenco. Mas ele, Agora, a capacidade culpar-se é o dele. técnico é muito fácil. O problema, na verdade, é aquilo que eu bato essa tecla há muito tempo. Questão de jogadores. Mas isso a o gente técnico sabe. treina o time, você é o técnico. Mas, o sabe capitão, onde você e o Zé são o técnico e o auxiliar técnico. Vocês treinam o time a semana inteira. Armam o esquema de jogo. Chega na hora do jogo, os jogadores não executam. Não, A deixa, culpa é sua ou é do jogador? Espera um pouquinho. Não, Que- e é mais que grave, uma- não tem Quem decide é capacidade sempre de o realizar. jogador. Demar, Não tem uma- qualidade eu- para esse é o realizar. detalhe. Eu concordo, Ribeiro, viu, Adocés? Sim. Eu concordo que massacram técnicos. Claro. A visibilidade para nós é essa. Às vezes não dão tempo suficiente para o Não, cara não dá começar a por quê? trabalhar. O dirigente quer que ele fique tranquilo e tira mesmo. E não paga a conta. Aliás, esse é outro erro. O Santos, o Você tal, do deveria- Caixinha, o tal do Caixinha, o português, passou pelo Santos, tem para receber aí uma fábula. E não vai receber, não tem aquele Vai receber na pré-ser. justiça. Ou aquele holandês lá do Corinthians esse, também. meu Deus, vai ficar tá- dono da coisa. Ele não tem o quer fair sair play, de lá viu, enquanto Ribeiro? não receber. Não tem fair play. Você não pode mandar um técnico embora e não pagar a conta e já tem um outro técnico e essa conta vai ser paga quando? Exatamente. Tem que arrumar, isso tem que ver no futebol. Isso tem que acabar. Aí traz técnico, não dá. Ora, tem técnico que trabalha 4 jogos, é mandar embora. Exatamente isso não. isso. A consciência que a E gente leva 2 tem milhões no bolso ainda. é o seguinte: se você tem bons jogadores, Reginaldo, isso é da vida. É verdade. Ao Curitiba da década de 70. Não se mudava um jogador de venda. Chegava todo mundo querendo levar todos os jogadores, até o técnico. Aquele Né? tempo O era- Evangelino fala, eu era não o vendo. passe, não é? Ele não tinha dinheiro. Não vendo o passe. Ele não. O passe era de clubes. Na época, o jogador que chegava com uma chuteirinha embaixo de braço era passe livre. Ninguém queria jogador de passe livre. verdade. Hoje já tem os jogadores de empresários. Mas qual foi a vantagem, e que vai ser contada amanhã, de tantos títulos naquela década? E agora o jogador. Quantos times vieram para contratar, levar todos os jogadores do Corinthians, de goleiro a ponta esquerda? O Evangelino, sem dinheiro, ele segurou. Porque ele falava para todo mundo, eu vou lá na Avenida Marechal, lá, a Marechal Deodoro, vou em todos os bancos fazer um empréstimo. Papagaio, na É época. duro, mas no domingo eu sou feliz. Essa era a tônica do seu Evangelino Costa Neves, que tem que ser enaltecido. Um cara que ficou o tempo que ficou e ganhar tantos títulos que ele ganhou. Se fosse o de hoje, que é comercial, 15 anos, 17, olha, o Vasco vendeu um garoto aí, com 17 anos já vai embora. E onde está o Vasco? Ganhou ontem, mas Capitão, onde? não E tinha pra dinheiro, onde vai não o tinha dinheiro, mas, não tinha dinheiro, mas tinha futebol de Ah, qualidade. não tenho Ao contrário dúvida. de hoje, que tem dinheiro, E- os clubes nadam, recebem fábulas pela publicidade nas camisas, outra coisa. pelas verbas de televisão, gastam tudo, se endividam e não tem time de Hoje- Não, e o hoje pior, é que difícil. os jogadores saíram, que diziam que eram escravos dos clubes e caíram na mão dos empresários. Mas é Que preciso pintam dizer e o bordam. seguinte. É preciso dizer o seguinte. E aqui está alguém que analisa a questão ideológica, filosófica e econômica do Brasil. Nós vivemos um capitalismo atrasado. O capitalismo, inclusive dentro dos clubes, está muito aquém do que é na Europa.
Aí quis acompanhar totalmente. o dinheiro da Europa. Totalmente. Aí quebra. Aí quebra. Aí tem que entrar Não SAF. tem Claro, Não claro. temos, Cláudio, Claro. nós não temos gestores. Sim, qualificados. claro. Há oportunistas. Assim como na política, Exatamente. há muitos oportunistas no Quantos- futebol. Quantos dirigentes do Corinthians estão com um processo na polícia? Veja só. O pessoal da CBF aí, os presidentes que foram presos, tá aí. Voltando a falar do Curitiba ontem, Zé e companheiros, eu acho que o placar de 1-0, a análise está além desse placar. Está muito além. Não é? Como eu disse atrás, me assustou a posição do Seabra. Me assustou muito. Não é? Conseguiu reverter isso no segundo tempo numa sorte danada e principalmente pela ação do goleiro Pedro Rangel. Se nós não analisarmos a partir desse fato, não é? Dessa forma de condução do técnico, é muito ruim para o Coxa. Claro que nós torcemos, claro que nós vibramos com as vitórias, mas é preciso entender que cada jogo é um jogo. Sim. Cada Não é? jogo tem a sua história. Mas o jogo que a gente está jogando agora, ele serve para imaginarmos o futuro do outro, um tabuleiro de xadrez, a mudança das pedras. Não é? Eu imagino, por exemplo, diferentemente do que disse o técnico do Atlético ontem, domingo vai ser uma guerra. Eu Não imagino. pode dizer isso, né? Eu acho isso Aí até está lá perigoso. Eu acho isso Os muito últimos atletistas. Claro. Acho vergonha. muito perigoso É. com relação à Ele vai dizer que é torcida. uma Aliás, é o que expressão aconteceu nos últimos esportiva. Atletibas. É isso. Eu lamento muito que ele tenha dito isso. Não é? Nada no futebol não pode ser guerra. Claro O que futebol tem que ser o que diz o hino, jogado e vestido com amor. Não é? Amor pela camisa, amor pela torcida, amor pelo adversário, esse sentimento que deve... Amor pela arte de jogar. Pela arte de jogar, né? Aliás, o hino diz isso. Esse sentimento é que deve ser o instrumento de evolução do futebol. Eu torço muito para que possamos um dia voltarmos a ter, quem sabe, gente jogando como jogava Hidalgo e seus companheiros. Mas Leocádio e outros tantos. infelizmente, aproveitando assim a tua deixa, hoje, Cláudio, tem torcedor que tem mais ódio do adversário do que amor pelo próprio clube. Essa é uma coisa triste. O beijar a camisa é fácil. Ele tem mais ódio do adversário do que amor pelo clube dele. Verdadeiro. Sabe? E eu não consigo entender. É primeiro o amor pelo teu clube. E depois rivalidade. Aquela brincadeira sadia, Agora, ganhar. Só Mas que o ter futebol- ódio do adversário. Futebol, anteriormente se falava em dinheiro, falava-se em qualidade. Falava-se em qualidade, ninguém sabia como estava ganhando lá, não era nada para ficar rico, ninguém ficou rico, nem o Pelé, que foi um monstro, não dava. Aí o absurdo de nós queremos acompanhar, você colocou muito bem, o país não tinha condições de ficar acompanhando o futebol europeu com dinheiro, dólar, já agora é euros, é uma coisa anormal, e cada um ganha muito dinheiro, e com isso veio a quebradeira dos clubes. Bem, nós estamos vivendo isso. Curitiba hoje é uma SAF, há um entendimento já do lado esportivo, foi lá para pagar a conta passada, não dói para todo mundo. Vai lá, já está com entendimento de sequência. Atlético é uma SAF ou não, Reginaldo? É uma SAF. É uma SAF. É uma SAF, né? Há mais de E o- 20 anos. E o Paraná Trabalha como Clube uma também. SAF. Então arrumou um pessoal bacana aí que Tem acredita alguns na detalhes, estrutura. Hidalgo, Né? tem alguns detalhes que estão sendo acertados, talvez Mas com agora, dificuldades esses nesta semana haja uma evolução neste assunto da SAF do Paraná. Está tudo encaminhado, já existe o grupo, já está tudo definido. Faltam detalhes burocráticos, vamos assim dizer. Inclusive, mas está já tudo deram bem uma encaminhado investida. e o Paraná realmente está num momento de reorganização. Eu parabenizo o esforço dessa diretoria, que eu não conheço, só que ela tome cuidado, que não saia lá alguma dúvida, porque essa torcida do Paraná é uma coisa que tem que ser Impressionante. elogiada. Verdade. Ela dá mais público do que muitos jogos da Série A.
Hidalgo, Pô, nós temos que olhar tudo isso. houve uma festa no Paraná Clube, uma quinta-feira à noite, que foi organizada por ex-jogadores, o Saulo, o Castro, o Ney, o Aduilson veio de Maringá. Uma festa só para reunir os torcedores, para convidá-los a participar da campanha, não é? Da campanha do Certame. Olha, tinham quase 5.000 pessoas da Vila Capanema numa festa onde o Saulo foi lá, fez um discurso, outro foi. Então a torcida do Paraná realmente ela é inflamada. Não é hora de vir alguma ela notícia ruim, né? participativa. Nos jogos aqui no Dorival Brito, o número de ingressos da ordem de 14 mil. Foram todos vendidos. 13 mil isso e aí, tantas né? pessoas num jogo, Aliás, 14 mil no outro jogo. Aliás, O Paraná Não pode realmente vir. está de Zé, parabéns. quando você falou que ainda falta alguma coisa, que não vem uma notícia ruim, né? Não, Pô, está depois tudo bem de todos encaminhado. nós estarmos. Felizmente Que tudo bom. bem encaminhado. Aliás, a respeito de torcidas, né? Não só o Paraná levando quase 15 mil torcedores para seus dois jogos. O Paraná joga sábado agora contra o Rio Branco e Paranaguá. Mas o Coritiba e o Atlético levando mais de 20 e perto de 30 mil torcedores em todos os seus jogos. Poxa, Sabe Quer dizer, quantos isso Série ingressos B, para o interesse paradistas do em Paranaguá? Ah, eu imagino. 4 mil. Praticamente todos vendidos eles estão a querendo- torcida vai- do Paraná vai estar Vai, em e Paranaguá. vai subir esse ano, né? Vai subir. O Curitiba, ano passado, Série B, dava 40 mil. Agora, Hidalgo, é o que eu conversava com o Mion há pouco. Agora o Mion deixou aqui aos O 40. regulamento deste campeonato é extremamente perigoso, viu? Porque a partida seguinte agora, depois da fase de classificação, quando entram os 8, Ah, você fala o do- primeiro contra o último, daí é mata-mata. Numa dessa acontece Eu conversei. desastre de você perder uma decisão, você fica fora. Zé, Aconteceu com o Paraná ano passado. Eu conversei com o Tcheco, tive a Aconteceu oportunidade. aqui, ó, só para dar o exemplo a Portuguesa de Esportes ganhava de 2-0 do Paysandu, pela Copa do Brasil perdeu de 3-2. Em São Paulo. O Fluminense ganhava ontem do Vasco 2-0, perdeu de 3-2. Não tem disso. São jogos assim isolados. A sua palavra, doutor, que prazer. Muito obrigado aqui por estar aqui ao nosso lado. Nosso centroavante, hein? Goleador, É. hein? Sabe jogar bola, hein? Um grande abraço a todos os componentes da mesa, notadamente, agradeço o convite, notadamente ao Capitão Hidalgo, ao Zé Domingos, o nosso memória de elefante do futebol, memória prodígio do nosso futebol. É verdade. Edmar Anuzek, Mion, Cláudio Ribeiro. Uma satisfação imensa estar aqui. Hidalgo, eu acredito que você gostaria de saber sobre o livro do Leocádio. Seria isso, Zé? Então, só para dar uma palhinha, há 2 anos, no início de 2024, o Leocádio me procurou reclamando que a família não conhecia a história dele. Eu o incentivei a começar a escrever, comprar cadernos, ajudei financeiramente. Sei disso. Todo. E durante esses 2 anos estamos nessa estratégia. E em seguida, quando ele começou a escrever, eu chamei Dias Lopes e disse ao Dias, olha, tem que escrever graciosamente porque nós temos que ajudar o Leocádio. E nesses 2 anos, estamos agora nos ulteriores termos, o livro já está revisado pelo Adamastor Marques. Ontem... Houve a colaboração do Sérgio Brandão também, né? Sim, isso sim. O Dias iniciou escrevendo, depois, posteriormente, competentíssimo Dias, veio o não menos competente Sérgio Brandão, que terminaram a escrita. E agora, ontem, inclusive, estive com o Osiris na gráfica para a esquematização da diagramação e da confecção. Estamos nos ulteriores termos do livro. Foi uma batalha porque não é fácil, né? Você escrever o teu livro, Hidalgo. Nós não tínhamos dinheiro, começamos angariando, eu ajudei muito, todos ajudaram, o Dias escreveu graciosamente, como eu disse. E agora, nesses ulteriores termos, consegui na Biblioteca Pública o espaço dual de entrada no dia 24 de abril, tá? O lançamento do livro. Que A já partir das 17, né? 16 horas, a partir das 16 horas, já estipulamos, Zé, Hidalgo, o valor do livro, um valor baixo, R$50, porque todo esse dinheiro vai ser vinculado ao Leocádio, todo. Nós não vamos ficar devendo nada, não vai se dever nada, e todos os proventos dessa venda, de todos os livros sequenciais,
serão destinados ao Leocádio. Então, dia 24, se Deus quiser, já estamos acertando os detalhes. Quero parabenizá-lo. Leocádio que amanhã também estará na Assembleia. Não? Lá eu vou contar os jogadores que vão estar, aqueles que estão vivos, lá nós perdemos muita gente, como diz o Zé. Subiram antes do combinado. Antes do combinado. Mas eu lhe parabenizo, porque eu convivi, se vocês sabem, no lançamento do meu livro. Foram 8, ainda que nós fizemos em 8 meses, tal, contar a história, tudo. Claro que eu não me aventurei com outros pedidos. Eu tive e teria muita gente como ligaram para mim, para que pudesse me apoiar. Eu gostei muito. Muita gente queria apoiar. Falei, não, acho que é uma condição que eu posso resolver isso, e as coisas ficaram até mais facilidades. Aí eu conheci a manobra, como é chegar até um livro, que é uma história bonita, e eu sou um cara muito feliz pelo que estava escrito pelo nosso companheiro Acef, entendeu muito bem todas as explicações, ficou muito bacana o livro, Zé, todos eles aqui já leram, e ficou uma coisa simpática de ler, mas ao mesmo tempo é de uma grandiosidade para quem viveu e teve essa oportunidade para isso. Eu estou aqui, em nome de todos, parabenizando esse esforço, viu, Dias? Esforço de vocês em colocar para o Leocádio que ele é merecedor. Exatamente isso. Ele é merecedor, ele foi um espetáculo de jogador de futebol. Digo ele. Com gente, né? Gente, conterrâneo de Mafra, Santa Catarina, meu conterrâneo. Então eu fico contente. E era um sonho do Leocádio isso? Não, ele escrevia para mim. Como é que foi teu Era um sonho, né? Eu sempre brincava, Zé, quando eu era jovem, que o Leocádio não teve o reconhecimento merecido. Porque da forma como ele sempre foi, de uma simpatia canina, vamos dizer. Capitão, sabe o que eu dizia? Era assim como Pelé e Tostão. O Zé Roberto era o Pelé e o Leocádio era o Tostão. Vamos dizer, ora, bela comparação. Sabe? O Tostão não tinha tanta divulgação, né, como o Pelé, mas jogava muita bola. Mas nós, companheiros dele, puxa com certeza, com certeza. Então, essa história do livro que o Reginaldo encabeçou, liderou, ela começou, acho que uns 2, 3 anos. 2 anos. Nós fomos jogar lá em Mafra, né? O Leocádio montou um... Leocádio vinha de um problema de saúde, aí ele melhorou. E ele fez uma festa o Reginaldo, que ajudou bastante, foi uma festa lá, nós levamos um time de Master aqui, comandado pelo Cláudio Marques, o treinador, que bronqueou com todo mundo. Não, como levamos vários grandes jogadores lá em Mafra, uma festa tremenda, o Tostão foi lá, grandes jogadores do Coritiba, dos nossos clubes, uma seleção de Masters contra um time montado pelo Leocádio lá em Mafra. Foi uma grande festa, eu acho que empatou o jogo, né? Jogo de compadres, 2-2, mas a liderança foi do Reginaldo, e lá começou a se falar neste livro que agora, felizmente, está se tornando realidade. Agradeço, Zé, o carinho dessa tua menção, mas eu gostaria também, capitão, de enaltecer o trabalho, e o Dias aqui, o trabalho do nosso amigo, o amigo do Zé, o Osíris, o ex-atleta do Pinheiros. O Osíris, além de tesoureiro, ele é angariador, ele está sempre com a gente. Osíris, zagueiro, meu amigo. Ontem nós fomos na gráfica, amigo dele, o Deoclésio, dono da Reterial, de uma gráfica. Então, meu amigo também. Osíris foi fundamental o trabalho do Osíris nessa proposição. A vida do Léo, a vida do Leocádio, ele fala sempre, né, vocês? Foi meu jogador, inclusive. A vida do Leocádio, a vida dele gira aos companheiros dele. Você vai ver amanhã a alegria dele de estar com a gente lá. Focaliza aqui o nosso escritor, que acompanha aqui o Araxés. Brilhante repórter esportivo. Foi repórter, muito bom. O Cláudio quer dar um toque aí, vai dar um toque. Só para dizer que já está na tela o Dias Lopes. Fala aí. Dias. Não, estamos falando do Paraná, e aí me lembra o Ferroviário, o Colorado. Você não cantou a música do Coritiba, o hino do Coritiba? Não, ele já cantou. Você não me peça do Atlético. O Colorado, e o Ferroviário, tem muito a ver com a minha vida, viu, Zé?
Sim. Eu fui diretor-presidente da Escola de Samba Colorado. Sei disso. Dirigida pelo Maeda Ismael Cordeiro. Que foi jogador do Ferroviário. Jogou no Ferroviário. Meu amigo. Eu fui num pedaço pequeno, conselheiro do Colorado, quando o Zizinho estava lá. Então eu tenho uma ligação com a tua história, a história do Ferroviário e do Colorado. E hoje eu pertenço ao bloco Boca Negra. Eu sou presidente da ala de compositores do Boca Negra. Tempo do Ferroviário, Boca Negra. Que era o que... E transmitia os carnavais lá em... Mascotinho com o ossinho na cabeça. Antonina, lá, Antonina. E transmitiu o Carnaval de Curitiba, de Antonina, de Londrina. Trabalhei em rádio, televisão. Aliás, em rádio com o Dias Lopes. Fala aí, Dias. Com você, Dias. Fala aí, Dias. Boa tarde, amigos. Obrigado pelo convite. Foi realmente na TV Educativa. TV e rádio. TV e rádio. E é um momento que nos agradou muito, porque eu era ferroviário roxo. Sim, o Dias veio do Ceará e se tornou ferroviário. Me lembro bem dele. E o Ferroviário era um clube onde você acreditava. Aliás, naquele tempo a gente acreditava na administração de todos os clubes. Porque o que foi o Evangelino no Coritiba, Dr. Lauro Rego Barros no Atlético, que era uma situação financeira dificílima. Não tinha. E o nosso era o Ivo Arzua. Hipólito Arzua. E Bordeaux foi o nosso prefeito. Hipólito Arzua. O grande Hipólito José Arzua. Falando em José, hoje é dia de São José. A ele, a nossa saudação, as nossas orações, que nos abençoe sempre. Nosso José está aqui, ó. José, né? Obrigado pela sua apresentação. Ele já esteve aqui no programa anterior. Parabéns, né, Lachesky? Você é um desportista acima de tudo. Você está fazendo uma coisa muito bacana, apoiando. Fica à vontade. Eu queria só dizer o seguinte. Esse livro da história futebolística do Leocádio, ele saiu por causa do Dr. Reginaldo Araché. Faça-se essa justiça. Ele fez um trabalho excelente, certo? E o Leocádio não tinha condição para bancar isso, graças ao Dr. Reginaldo, sabe? E ao Osíris, que foi outro. Ele está aqui por isso, não tanto por isso, mas a gente sabe da desportividade, do carinho que tem. Reginaldo poderia me lembrar aí se eu estou errado, acho que estou errado. O Faisal, eu falei do Faisal aqui, Ibrahim Faisal, ele fazia sempre jantares com ex-atletas. Isso é verdade. E se eu não me engano, ele fez com Leocádio, para dar uma placa para o Leocádio, e eu fui o apresentador. Eu acho que tenha sido o Leocádio. Fiz do Zé, fiz de tantos, mas acho que foi do Leocádio. Para muitos jogadores, né? Muito amigo nosso, né? Alguma coisa a mais só para a gente falar. Então, Leocádio, 24 de abril. Não foi o Aracheski que trouxe o Rivelino aqui para a Confraria dos Amigos da Bola Colaborona? O Aracheski é amigo... Trouxe grandes figuras da confraria. O Aracheski é amigo do Mazzola. Ele foi na Itália, no mínimo ele já falou com o Mazzola. Sormani. Não, Mazzola. E amigo do Sormani também. Amigo do com o Mazzola. João Altafini. Esteve lá em Roma, olha aqui. Né? Amigo do Altafini. Altafini ficou lá a vida toda, né? Tem mais um outro jogador, né? Que... o Sormani mora em Roma. Sormani. E o Mazzola está morando perto de Nápoles. Ele é um estudioso, gosta dessas Mas, histórias voltando aí. À questão do livro, agradeço as palavras elogiosas do Dias. Né? Então, dia 24 de abril está correto? R$50. R$50, um valor bem acessível, né? Valor bem acessível. Vamos trazer esse livro então antes? Nós vamos. Traz o Leocádio aqui, vamos marcar ou não? Possível, né? Eu não sei se vai dar tempo. Não vai dar tempo, Zé, porque não vai dar tempo, Hidalgo, porque vai ter que diagramar, nós tivemos na gráfica. Não, eu digo 24 de abril. 24 de abril, mas está corrido agora, sabe? Não vou estar aqui. Não vai dar. Então, dia 24, eu pediria, aproveitaria o ensejo, pedir a você, o Zé, que tem grande abertura na crônica esportiva, que eu divulgue esse livro, ajudando, né, ajudando o Leocádio, porque todo o dinheiro dos proventos será destinado a ele. Então, dia 24
de Uma abril, bela está revelação. definido. Então é mês que vem. Mês que vem. Muita coisa ainda nós temos que definir, muita sei, coisa ainda, difícil. muitos desdobramentos ainda temos que não é fácil, o discutir. livro Não é não é fácil, tão você fez o teu livro, você sabe como é que é. Mas nós estamos no encalço, estamos nas tratativas finais, nos ulteriores termos, né? E graças a Deus a coisa está caminhando, e dia 24, com a ajuda das bênçãos divinas, estaremos lançando esse livro lá na Biblioteca Aliás, Pública. Parabéns à sua aliás, o atuação. Leocádio é uma cônsul que é muito melhor do que um abraço. Estamos premiados hoje, não é? Dia dos escritores hoje aqui no Olha nosso aí. programa. Olha aí. Cláudio Ribeiro, Dias Lopes, Aracheski. Reginaldo Aracheski, Hidalgo Neto. Só falta o livro do Zé, né? Você tem que O escrever. Zé, né? pô, o Zé tá demorando para. Mas eu escrevo demais na internet, aí, mas- nas redes sociais. mas é justo Escrevo que você- demais. Zé, só até pra- hoje eu vou- cedo estava escrevendo. Eu vou encerrar, né, Mion? Vou encerrar. Aqui é o seguinte, já que está se falando de livro, eu passei a ler bastante sobre livro, né, porque a gente entra gozado. Você começa a escrever, você aprende mais ainda. Até para ajudar a falar. Claro, né? o universo Sem dúvida. vocábulo é assim. O Zé Domingos, ele. Cultura. Bom, acho que você sabe. O Zé Domingos é uma figura da cidade. Quando você fala uma coisa, figura da cidade, por uma série de fatores. Agradeço a sua vinda aqui. Se puder, vamos falando mais sobre Sim, isso. sim. Obrigado. Muito obrigado, hein? Amanhã estamos juntos lá, hein? Estaremos E juntos. vai estar o hino lá, hein? No alto E a de Norma tantas vai cantar, glórias. né? A Norma. E a Norma que vai cantar, Norma, né? Norma, grande Obrigado figura, mais uma grande vez ao Dias. Valeu, Edemar. Obrigado, Romauro. O Mion continua com a gente. Até a próxima. Hoje foi um programa diferente, mas ficou bom, né? Até a próxima. Até outra. Mestre Esporte Clube chegou a